Olá a todos, aqui é o Relaxar 24/7. E hoje estaremos falando sobre uma ação de fantasia filmada chamada Jornada para o Oeste, Conquistando os Demônios. Esteja pronto para alguns spoilers à frente. Há muito tempo, em uma vila de pescadores na China, uma garotinha está brincando à beira de um lago enquanto seu pai se prepara para começar o dia de trabalho. Vendo que a menina fica chateada com a saída do pai novamente, ela entra na água e começa a brincar, transformando as lágrimas dela em sorrisos novamente. De repente, o homem começa a ter convulsões caóticas dentro do lago e, eventualmente, é arrastado pela água por algo de baixo. A menina continua a rir, sem perceber que seu pai está em perigo, até que o homem desaparece, deixando apenas sangue dentro da água. Os moradores rapidamente contratam um caçador de demônios que começa a entoar cânticos e a atirar bombas dentro do lago, causando uma grande explosão dentro da água enquanto todos ficam surpresos. Eles são capazes de capturar uma raia gigante, e o caçador afirma que esta criatura estava possuída por um demônio que é responsável por matar o homem de antes. As pessoas ficam extremamente gratas pelo monstro ser capturado, mas uma pessoa dentro da multidão diz a elas que o peixe não é um demônio, apenas uma raia comum. Aparentemente, o nome do homem é Tang, que também é um caçador de demônios e aprendiz de monge. O outro caçador de demônios ouve isso e rapidamente acusa Tang de ser cúmplice do demônio, fazendo com que os aldeões atacassem o homem furiosamente, eventualmente amarrando-o como punição. Todos começam a pular na água, acreditando que é seguro, enquanto Tang observa desesperadamente as pessoas. A celebração termina rapidamente quando uma mulher é devorada por uma fera gigante, enquanto todos parecem incrédulos. As pessoas começam a correr de volta para a costa, acreditando que estão seguras desde que estejam fora da água, mas eles rapidamente provam que estão errados quando o monstro agarra os aldeões usando sua língua. A menina de antes tenta correr em direção à mãe, mas a criatura aproveita e agarra a criança, tentando arrastá-la para a água. Os aldeões correm para ajudar a menina e cortam a língua do monstro enquanto a apanha na beira da ponte, mas a criatura pula e leva a menina para dentro de sua boca. A mãe fica furiosa e pula no lago, tentando desesperadamente salvar sua filha, enquanto Tang começa a usar os dentes para se libertar das cordas. Ela fica paralisada de medo ao ver o monstro gigante surgindo da água, tremendo de raiva ao olhar para a mulher. Ela implora que a criatura devolva a sua filha, mas o demônio só responde devorando-a também. O monstro quebra os prédios próximos, fazendo com que todas as pessoas percam o equilíbrio enquanto um bebê desliza em direção ao lago para longe de sua mãe. Felizmente, Tang consegue se libertar e pula perto da plataforma, fazendo o bebê deslizar em sua direção. Ela agarra a criança enquanto a criatura gigante se lança em sua direção, mas Tang consegue escapar a tempo e prende o monstro na plataforma, usando o peso da criatura para pular em direção às pessoas. Tang devolve a criança para sua mãe, mas só vê que o falso caçador de demônios está se escondendo como um covarde. Uma garota enorme foge da multidão, causando terremotos a cada passo que dá, e pula na direção do monstro. A enorme mulher pousa na plataforma e envia a criatura voando para o ar, caindo bem em cima do falso caçador de demônios antes que ele possa escapar. A criatura começa a se transformar lentamente, eventualmente se transformando em um jovem que parece ser inofensivo. Os aldeões veem isso e tentam matar o demônio, mas Tang interrompe a violência e oferece um caminho melhor. O homem pega um monte de instrumentos e, em seguida, um livro que é chamado de 300 Canções de Ninar, preparando-se para liberar seus talentos musicais a fim de transformar o monstro do mal para o bem. Tang começa a cantar horrivelmente, o que confunde o demônio e o público ao mesmo tempo. A letra e a performance do homem eram tão ruins que levam a criatura à loucura, enquanto o demônio começa a bater furiosamente no homem e esmagar tudo ao redor. Antes de Tang ser morto, uma mulher agarra o demônio e começa a espancar a criatura, eventualmente selando o monstro em um pano mágico e transformando-o em uma boneca. Acontece que o nome da mulher é Duan, e ela é uma das caçadoras de demônios também. Mas quando Tang mostra a ela as ferramentas que ele usa para conquistar os monstros, a mulher ri dele histericamente enquanto todos os aldeões agradecem por ser sua verdadeira salvador. Tang fica chateado com o fracasso, mas seu mestre diz a ela que nunca é fácil transformar o mal em bem. Ele diz ao monge que há um segundo demônio que ele deve conquistar, que vive em um restaurante próximo e usa carne humana como material de cozinha. À noite, Tang chega ao restaurante do demônio e entra no prédio, apenas para ver que está cheio de pessoas que estão desfrutando de suas refeições.
Ela é saudada por uma mulher que começa a mostrar a ela as coisas, mas Tang consegue ver através das ilusões e imediatamente diz a ela para mostrar sua verdadeira forma. O demônio ataca a Tang enquanto ela corre com medo, mas ele é salvo quando Duan aparece e soca a mulher repetidamente, eventualmente transformando-a em pó. Ela começa a atacar todos no restaurante, separando os demônios um por um usando seus anéis. A mulher grita para o chefe sair, enquanto um jovem se esgueira por trás dela, mas Duan se opõe imediatamente e começa a lutar contra o demônio enquanto eles trocam ataques furiosos. A mulher ganha vantagem e dá um soco no homem do outro lado da sala. Ela então invoca vários anéis e começa a disparar contra o demônio, mirando propositalmente no rosto do homem, eventualmente quebrando sua pele e revelando o focinho de um porco. O demônio começa a bloquear todos os seus ataques usando o ancinho e fechando a distância em direção à mulher. Ela ataca Duan furiosamente, forçando a mulher a se defender, mas é capaz de atingir sua carne enquanto ela escapa antes do impacto. Duan pula atrás da criatura e começa a chutá-la, forçando o monstro a revelar sua verdadeira forma, que acaba por ser um porco-demônio. Ela trava os braços da criatura e impede que ele se mova, enquanto grita para que Tang venha e ajude. Duan trancou a essência do demônio dentro de sua garganta e exige que Tang a chupe do porco. O homem tenta reunir coragem suficiente para completar a tarefa, mas acha extremamente difícil depois de olhar para o rosto horrível do monstro. Felizmente, Tang cai por acidente nessa loucura e beija o porco, sugando o demônio para dentro de sua boca. Duan rapidamente tira a essência do homem e coloca dentro de sua bolsa de lacre. No entanto, o demônio é muito poderoso para ser contido e começa a crescer, eventualmente se libertando e mostrando sua forma monstruosa. Os dois fogem rapidamente enquanto todo o prédio desaba. Eles conseguem escapar do demônio ao chegarem ao lado de um lago. Duan cai com a dor de seus ferimentos e começa a demonstrar suas qualidades femininas bem na frente do personagem principal. O homem de sorte fica ainda mais sortudo quando ela diz a ele para colocar pressão em seus ferimentos e estancar o sangramento, o que Tang foi capaz de fazer à custa de sangrar a si mesmo. Mas não parece que ele se importe muito quando Duan fecha os olhos e se inclina para um beijo. O homem de repente percebe que é um monge e foge da mulher imediatamente, provavelmente não querendo pagar por nenhuma pensão alimentícia no futuro. No dia seguinte, Tang volta para seu mestre, dizendo ao velho que ele falhou mais uma vez. O mestre diz ao jovem que, para conquistar o monstro porco, ele deve pedir ajuda a um rei de todos os demônios. Aparentemente, esta entidade poderosa é conhecida como Wukong, que foi trancada 500 anos atrás sob uma grande montanha pelos deuses por causar estragos nos céus. À noite, enquanto viajava dentro da floresta, Tang cai em uma armadilha preparada por um grupo de pessoas que parecem ser extremamente hostis. Mas acontece que todos trabalham para Duan, e ela planeja forçar o monge a se casar com ela, aconteça o que acontecer. No entanto, Tang se recusa, alegando que ele não pode amá-la, já que o código do monge determina que ele deve amar a todos neste mundo igualmente. Em um acesso de raiva, Duan tranca o homem dentro enquanto pensa no que fazer com ela a seguir. Sua irmã tenta convencê-la a ser mais feminina e usar sua dança para atrair o homem, mas depois de ver seus movimentos horríveis, a mulher coloca um talismã em Duan e planeja controlar seus movimentos enquanto seduz o monge. Duan vai até a sua paixão, mas as coisas dão errado rapidamente quando o feitiço começa a funcionar mal, fazendo com que a mulher atinja o personagem principal repetidamente até que o feitiço acidentalmente atinge o homem. Duan sai correndo da sala culpado, mas, ao mesmo tempo, a irmã começa a dançar, fazendo com que Tang sacuda seu corpo exatamente como ela na frente dos guardas que entraram correndo. O homem vê os movimentos ridículos do monge e começa a espancá-lo mais uma vez, parando apenas quando a irmã corre para dentro ao perceber que algo está errado. A diversão é interrompida quando eles veem que o demônio porco chegou, e o grupo rapidamente sobe em seu veículo e tenta fugir desesperadamente para salvar suas vidas. No entanto, o porco consegue alcançá-lo e atacar diretamente o grupo. Duan vê isso e empurra o monge para fora do carro, antes que o demônio colida com o grupo separando tudo. Felizmente, ninguém se feriu no acidente, mas eles são rapidamente encurralados pelo demônio, que planeja se vingar do líder da guilda em sua batalha anterior. De repente, um homem com aura de tigre avança em direção ao monstro e começa a dominá-lo, jogando a criatura no ar e dando um chute devastador, forçando o demônio a correr.
Acontece que o homem também é um caçador de demônios, e está acompanhado pelo Pé Poderoso, ao lado do príncipe importante de suas 4 lindas babás a quem ele comanda atirar mascates de flores o tempo todo. No entanto, seu servo parece ser terrível em seguir ordens e o envergonha continuamente ao chamá-la de príncipe importante. Os 3 começam a discutir sobre quem pode derrubar o demônio porco que irrita Tang muito, alegando que eles estão fazendo isso apenas por dinheiro e vaidade. Não vale a pena serem verdadeiros caçadores de demônios. Tang diz a Duan para devolver as canções infantis que ela fez e começa a gritar com ela por estar perdendo seu tempo. Isso faz com que a mulher fique furiosa ao rasgar o livro em pedaços e jogá-lo no ar. Ela começa a bater em Tang com raiva e diz a ela que ele não é nada sem ela e que teria morrido há muito tempo. Tang se levanta em silêncio e vê que Duan está tentando flertar com o príncipe para deixá-lo com ciúmes, mas começa a se afastar quando a garota olha para ela com tristeza. Depois de viajar por um longo tempo pelas terras, Tang finalmente chega a uma montanha onde está coberto de nenúfares, apesar da ausência de água. Ele vê uma grande flor de lírio crescendo através do que parece ser um buraco dentro, e começa a pular, apenas para encontrar um homem de aparência maluca que o abraça e beija repetidamente. Tang percebe que deve ser o Wukong e tenta pedir-lhe ajuda para derrotar o demônio porco, mas o homem está apenas interessado em deixar este lugar, e tenta desesperadamente enganar o monge para que remova o selo, alegando que ele é capaz de capturar o monstro. No entanto, Tang não cai nos truques mesquinhos, fazendo com que o tente escapar frustrado, mas as raízes na caverna prendem o demônio dentro dele e começam a limpá-lo por desobediência. Tang começa a sentir pena do homem e oferece-lhe uma banana, que suaviza os comportamentos do demônio enquanto ele começa a dizer ao monge como derrotar o monstro porco. Como o demônio costumava amar sua esposa tremendamente, eles precisam fazer uma linda mulher dançar sob o luar, o que atrairá o monstro para a caverna, permitindo que o Wukong aprisione dentro também. De repente, Duan pula para dentro da caverna após ouvir sobre seu plano e se oferece para ser a isca para o demônio porco. Tang vê a mulher e diz a ela para sair, mas Wukong começa a flertar com ela enquanto a ensina a dançar. É evidente que o monge realmente ama a mulher, pois sente grande desconforto ao ver a demonstração afetuosa. À noite, Duan começa a dançar sob o luar enquanto o monge toca a música para ela. O homem observa a mulher enquanto se apaixona cada vez mais a cada movimento que ela faz. Logo, eles ouvem um rugido monstruoso e veem que o demônio porco chegou. Wukong começa a falar com a criatura de dentro da caverna, fazendo com que o monstro espreite sobre os lírios, apenas para ser completamente sugado pelo selo dos deuses. Duan transforma o demônio porco em uma boneca e dá os 2 monstros a Tang, permitindo que ele use suas canções infantis para converter as criaturas do mal. Ela coloca um anel no monge e quer se casar com ele, mas Tang fica extremamente chateado e prefere cortar o próprio dedo a ter um relacionamento com ela. Duan vê isso e tira o anel ela mesma, tentando devolver a canção infantil que ela colou de volta, mas o monge recusa o livro com raiva. A mulher vê a convicção do homem e sai aos prantos, prometendo não segui-lo mais no futuro. Tang sai da caverna e olha para a lua com tristeza, sofrendo com a dor de seus verdadeiros sentimentos. Ela ouve Wukong pedindo um favor para remover a flor de lírio que bloqueia a entrada, já que ela quer aproveitar o luar também. O monge cortou a flor, mas imediatamente percebeu que algo estava errado, pois todos os lírios foram consumidos pelas chamas. Wukong permanece ali dentro da caverna, antes de finalmente se libertar em uma bola de fogo que pulsa diretamente na frente do monge. Ela agarra o homem e o joga fora como uma boneca de pano, antes de pegá-lo novamente sob a montanha, zombando do homem por ser tão facilmente enganado para libertar o rei demônio. Tang diz ao demônio macaco que ele não escapou, pois o Buda está observando tudo, mesmo neste momento. Em um acesso de raiva, Wukong começa a arrancar o cabelo do monge violentamente, não deixando nada sobrando, mas fica furioso porque a vontade do homem ainda está intacta. De repente, o demônio sente uma presença atrás e vê que os 3 caçadores de demônios chegaram. O punho da estrela do norte se prepara para atacar o rei demônio, mas Wukong se lança para a frente e rapidamente mata o homem enquanto ele morde a garganta do caçador. O Pé Poderoso vê isso e começa a se transformar, deixando crescer uma perna gigante do tamanho de um ônibus escolar e chutar o demônio macaco com imensa força, jogando-o para trás. O velho pula no ar e pisa em Wukong, mas o rei macaco perfura os pés e chuta o velho para o alto, jogando bem em cima do príncipe.
Ellie diz às babás para jogar fora o velho e começa a atirar várias espadas no demônio, forçando o Kong a escapar para o ar enquanto as armas continuam a seguir e atacar onde quer que ele vá. O demônio também tira sua arma e começa a golpear as espadas, mas o príncipe combina todas as armas em uma e a envia voando em direção ao macaco. O ataque foi tão poderoso que começou a quebrar o cajado do demônio, mas acabou atingindo uma parede ao entrar em contato com o macaco e se espatifando em pedaços. Wukong ruge furiosamente para os atacantes, criando uma onda de choque que transforma os caçadores de demônios em pó. Ellie volta a atenção para o monge, mas surpreendentemente, Duan salta e começa a defender o homem mesmo depois do que Ellie disse a ela. A mulher começa a atacar Wukong com seus anéis, mas todas as armas se quebram em pedaços após atingir o rei demônio. Ela avança em direção ao macaco, mas Wukong facilmente a impede batendo em sua cabeça e a manda voando para trás. Tang rasteja até a mulher, e Duan sussurra para Ellie, perguntando se ela a amou. O monge começa a chorar desamparado e diz a Duan que sempre a ama, desde a primeira vez que se encontraram. Ouvindo a confissão do homem, Duan finalmente morre com lágrimas nos olhos enquanto Tang abraça e a beija, pegando seu anel e colocando-o em seu dedo. Antes que o homem pudesse terminar o luto, Wukong pega o corpo da garota e o joga para o alto, explodindo em 1 milhão de pedaços. De repente, o demônio sente algo errado e se retira imediatamente, apenas para ver que Tang finalmente largou todos os apegos mortais. O monge começa a ler o livro que Duan elaborou e entoa as palavras contidas nele, criando um enorme Buda com vista para todo o planeta. A estátua gigante começa a empurrar a palma da mão em direção ao planeta, criando uma onda de choque massiva ao entrar na atmosfera e incendiando sua mão. Wukong vê isso e se recusa a desistir, juntando toda sua energia em seu corpo e rapidamente se transformando em King Kong, elevando-se sobre tudo enquanto grita furiosamente. A palma gigante se aproxima cada vez mais do demônio, e Wukong tenta erguer o Buda no último momento, conseguindo parar o ataque enquanto luta sob o peso imenso. No entanto, o demônio não é páreo para o poder do deus e é esmagado sob a enorme mão. Wukong é trazido para uma dimensão diferente, onde Tang finalmente conquistou o demônio. Ele tira o anel de Duan e o amarra na cabeça do macaco, tornando o demônio seu novo discípulo. O mestre do monge diz ao homem que ela está pronto para a jornada para o oeste. Ele obterá as sagradas escrituras da Índia, acompanhado pelos demônios que agora são seus alunos, para que possam diminuir o sofrimento da humanidade. O filme termina aqui. Muito obrigado. Se você achar interessante, pressione o botão de inscrição e deixe seus comentários. Olá e até os próximos vídeos.